Oi, meus povo, oi, meus conterrâneos, boa tarde, meus people. Gente, eu tava dando uma olhadinha agora há pouco e graças a Deus eu já alcancei a meta das 4.000 horas. É uma das metas para nós que começamos aqui no YouTube, pequenos, né? É uma das metas mais difíceis de se alcançar, é as 4.000 horas. Apesar dos altos e baixos, graças a Deus, eu, é, apesar dos altos e baixos, de muitas críticas, meus vídeos, graças a Deus, foi assistido por pessoas que gostam de mim, por pessoas que não gostam de mim, mas que me ajudaram a bater a essa meta de 4.000 horas e já passou. Então, eu peço com todo amor e todo carinho, aqueles que não forem inscritos no meu canal, se inscreva para a família do canal Solange Barros 23 crescer cada dia mais. E eu tenho fé em Deus que aos poucos, de passo em passo, a gente vamos chegando perto e com fé em Deus, os meus inscritos vão chegando aos pouquinhos. É, como se diz o meu amigo, o difícil você já alcançou, Solange, que é as 4.000 horas. Os inscritos vão chegando aos pouquinhos. Devagarinho você vai chegando lá. No momento, só estou com 479 inscritos. Como eu disse, foi uma fase muito difícil no começo, né? Que foi aqueles altos e baixos, mas é através desses altos e baixos que a gente tem de agradecer, né? E eu tô começando agora de novo e andando com as minhas próprias pernas. Claro que eu não vou esquecer daquelas pessoas que já chegaram a falar no meu canal, como o tiozinho, Sueli, a Laide, a Deise. Jamais eu vou esquecer dessas pessoas que falaram do meu canal no canal delas, entende? Então agora é só a gente focar em fazer conteúdo e pedir àqueles que não forem inscritos no meu canal que se inscrevam, por favor, tá bom? Aqueles que gostam de mim e mesmo aqueles que não gostam, mas gostam de assistir os meus vídeos, se tiver a boa vontade, se inscreve lá e ajuda o meu canal crescer com a graça de Deus. Eu não estou falando crescer do dia para a noite, porque isso não acontece do dia para a noite, não é verdade? Essas coisas acontecem aos poucos, devagarzinho, dia após dia. Tudo na vida da gente é uma construção, né? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente não faz de uma vez só. A gente vai fazendo aos pouquinhos, de tijolinho e tijolinho. Quando a gente pensa que não, a casa está levantada. Depois vem o acabamento até chegar ao ponto final, de dizer assim, agora está pronta, é hora de entrar. E todo esse trabalho foi dia após dias, não é verdade? E a gente coloca Deus na frente e tudo vai dando certo. Tem muitas críticas, tem muitas pessoas. Ah, deixa, sua idiota, deixa de ser besta, sua idiota, sai daí, aí não lhe cabe. Nossa, mas gente, o mundo é grande e dá para todos nós, não é verdade? É como se diz o ditado, sempre a minha sogra dizia: o sol é para todos, mas a sombra não. Mas mesmo assim, a gente tem de tentar, porque se a gente não tentar, a gente jamais vamos descobrir se vai dar certo ou não. Hoje eu estava assistindo ao bispo Bruno Leonardo, um dos YouTubers que traz a palavra de Deus aqui para o YouTube, um, do, dos, um dos YouTubers que, Ave Maria, tem milhões de inscritos, milhões, milhões, milhões. Todo dia tem milhões de pessoas assistindo ao canal dele, 3 vezes ao dia, 6 da manhã, 6 da tarde e meia-noite. Milhares, milhares, milhares de pessoas. E hoje ele contou um pouco da história dele, um trechinho de nada.
E ele se emocionou e ele começou a chorar. Uma pessoa como o bispo Bruno Leonardo, você olha assim, uma pessoa daquela, nunca imagina que uma pessoa daquela já tenha sofrido tanto na vida. Chegou quando ele começou a construir a igreja para começar a pregar a palavra de Deus. O almoço dele era uma pipoca branca, daquelas pipoquinhas brancas que vende, que ele comprava. E chegou um dia dele ficar devendo 5 pipocas lá no aonde ele comprava, que era num barbeiro que botava umas coisinhas para vender lá na barbearia. E nesse dia, um menino foi falar para ele que o homem da barbearia estava falando que ele estava devendo 5 pipocas. Ele falou que nesse dia ele chorou muito, muito, muito. Ele ficou muito se sentindo muito mal por não ter condições de pagar aquelas 5 pipocas. Na época, ele falou que as 5 pipocas, que cada pipoca era 5 centavos na época. Aí ele chorou muito por aquilo, por aquela. Acho que mais pela vergonha, né? Aí ele falou que botava uma mesa, forrava um pano na mesa e botava um caderno em cima, e todo mundo que ia passando pela calçada, ele pedia para colocar o nome, para na hora do culto ele ler, ele orar por aquelas pessoas. E ele dizer que hoje a tecnologia desenvolveu tanto, isso foi há 25 anos atrás que aconteceu na vida dele. E hoje, ele disse que hoje todo mundo bota o nome aqui, escreve o nome online, e ele faz a oração de milhares e milhares e milhares e milhares de nomes de pessoas. E antigamente ele ficava na porta da igreja, que não tinha piso, que não tinha reboco. O altar estava com pouco tempo que ele tinha terminado, botado cerâmica. Ia passando uma senhora, olhe só, gente, essa foi uma das partes que mais me marcou na história dele. E ele falou que ainda tem muito mais coisa para ele contar. Ele estava sentado lá com a mesinha, ele disse que botava uma toalha, porque era uma mesa de bar, e em cima da mesa tinha o nome de uma cerveja. Aí ele botava uma toalha branca, o caderno, e se sentava, e quem ia passando na calçada, ele pedia, na rua, ele pedia para anotar o nome, para na hora do culto ele orar por aquelas pessoas. Ia passando uma senhora. Aí ele disse: senhora, bom dia, coloque seu nome. Senhora, bom dia, coloque o nome da senhora aqui para que à noite eu ore pela senhora. Sabe o que foi que ela respondeu? Ela olhou para dentro da igreja e respondeu a ele: seu Deus não ajuda nem você, imagine a mim. Ela julgou ele pela aparência da igreja, por não ser uma igreja bonita, por não ser uma igreja com acabamento, ser apenas uma construção levantada, aonde faltava tudo para os olhos do ser humano, mas para os olhos de Deus, ali havia tudo. Por quê? Porque havia a fé e havia a esperança. Mas para os olhos daquela senhora não havia nada, nem para o bispo e muito menos para ela. Mas sabe o que é isso? Isso é o inimigo testando a fé do ser humano. Quando ela falou que o Deus dele não tinha nada para oferecer a ele dentro do templo dele, que estava tudo ainda para fazer, imagine o que era que Deus tinha para dar a ela. Se dentro da igreja dele faltava tudo, como era que ela ia deixar o nome dela ali, ela pensou, para ele orar por ela. Então as pessoas não se espelham pela fé, pelo trabalho daquela pessoa em orar por ela, em buscar a paz. As pessoas olham para as coisas do mundo, para as coisas bonitas. Hoje, se você vê um templozinho humilde, você conta 4, 5 pessoas. Vá em um templo grande para você ver o tanto de gente que tem, que nem as bancas dá para todo mundo sentar.
Porque as pessoas vão em busca de quê? De boniteza. De boniteza. Fazer desfile de moda, uma mais bonita, uma com calçado e roupa mais bonita do que a outra. E Deus não quer isso. Deus quer amor. Deus quer paz. Deus está em todos os lugares. Tanto ele está no templo do rico, como ele está no templo do pobre. Porque Deus é um só. Deus é um só. Gente, eu não esqueci a frase dessa mulher. Como é que o seu Deus vai me ajudar se ele nem é capaz de ele ajudar? Eu fiquei... Ai, gente, chega, eu fico tremendo. Com a resposta que essa mulher deu a ele. Na época era o quê? Era Bruno, né? Hoje é Bispo Bruno Leonardo. Você imagine quanto isso não magoou, quanto isso não chocou a pessoa dele. Ele se ajoelhou-se e começou a orar, chorando, chorando, chorando pelas palavras daquela mulher. E ele disse que anos depois, muitos anos depois, ela começou a ir para a igreja dele, para a igreja dele, onde era uma coisa tão simples, né? E com certeza ele começou a fazer. Porque uma pessoa deixar de comer, que ele deixava de comer para comprar as coisas para terminar a construção da igreja. Mas ela não viu a fé que ele tinha dentro dele. Ela viu só o que faltava dentro do templo. É isso daí, gente. E tem muitas dessas pessoas que só olham, não lembram de Deus, mas só olham para a boniteza que o templo mostra lá dentro, né? É isso, meu povo. Fiquem todos com Deus. Foi só uma... Assim, porque eu assisti logo mais cedo a pregação do Bispo Bruno Leonardo e isso ficou dentro de mim, sabe? Essa parte, ele chorou. As pessoas, quando eu choro, as pessoas começam a reclamar. Lá começa a mulher chorando, isso e aquilo. Um homem estudado, capacitado, como o Bispo Bruno Leonardo, ele chora em plena rede social. Quem sou eu, né? Para não chorar. Quem não conhecer, gente, vocês procurem Bispo Bruno Leonardo. Para vocês verem, ele não fala de religião, ele fala de Deus, ele prega sobre Deus. Como ele mesmo disse, religião cada um tem a sua e ele respeita todas, mas o Deus é um só. Procurem Bispo Bruno Leonardo, vocês vão adorar a experiência com ele. É uma obra do Senhor, ele é ungido pelo Senhor. Ele fala como se estivesse falando com você. Tem hora que eu me desmonto todinha, porque o homem é abençoado por Deus. Beijo e até mais tarde. Gente, como tá trovejando, vai cair uma chuva. Eu ia lavar a área, mas a área vou lavar não, porque se chover vai molhar tudo. Tchau, tchau, gente, e até mais tarde. E lembrando mais uma vez, quem não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, tá bom, gente? Ajude ao canal da Solange Barros 23 a crescer, em nome de Jesus. Tchau, tchau e até mais tarde.